Olá, tudo jóia? Você que acha que não consegue gabaritar uma prova de língua portuguesa, você que acha que é impossível gabaritar uma prova de português, que considera uma missão quase impossível, a partir de agora, eu vou explicar para você, tintim por tintim, linha por linha, detalhe por detalhe, como gabaritar uma prova de língua portuguesa, gabaritar a prova do CESP. Portanto, vem comigo, porque eu vou explicar as artimanhas da banca. Vou explicar para você aquele momento em que a banca tenta te confundir, tenta fazer com que você caia na pegadinha, como por exemplo em relação à questão número 1, em que ele induz o candidato a achar que nós temos um termo explicativo, quando na verdade nós não temos termos explicativos. Vou explicar isso para você por meio de diversas questões atuais. Vem comigo! Olha aí, moçada, essa questão é uma questão muito tendenciosa, muita gente errou essa questão. De cada 10 pessoas, pelo menos umas 8 erram essa questão. Veja por que você não pode errar essa questão na prova. A questão diz assim: com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto, julgue o item que se segue. Vejamos, vai. As vírgulas em Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, aceita donativos, aceita esmolas, aceita donativos, roupa velha, pão dormindo. Aí a pergunta é, as vírgulas foram todas empregadas, olha a pergunta, gente. As vírgulas foram empregadas para se separar itens de uma enumeração. E aí o candidato lê lá, mudamo-nos, separamo-nos, perdemo-nos de vista. Creio que os artigos de psicologia não foram publicados, pois há tempo li este anúncio no semanário. 2 pontos. Intelectual desempregado. Amadeu Amaral Júnior. Cuidado com as vírgulas, gente. É muito importante que você isole os termos entre vírgulas para você não cair nas pegadinhas. Então, Amadeu aceita. Perceba, Amadeu é o nosso sujeito da oração. Cadê o verbo no contexto? Está aqui, é o verbo aceitar. Aceitar é verbo transitivo direto. Perceba, quando você isola os termos intercalados, aí você consegue identificar a ordem direta dos termos. Sujeito, verbo, complemento. Professor, é ideal que se faça isso na hora da resolução da prova? Sim, para você não confundir e conseguir separar os termos constituintes da frase. Então, isole o que está entre vírgulas. Faça como eu estou fazendo. Amadeu aceita. E o que Amadeu aceita? Ele aceita esmolas. O que ele mais aceita? Donativos. O que ele mais aceita? Roupa velha. E o que ele mais aceita? Pão dormindo. Então eu tenho núcleos, né? Núcleos do meu objeto direto. Então tudo isso aqui, ó, é o meu objeto direto. Esmolas, donativos, roupa velha, pão dormindo. E eu tenho núcleo 1, eu tenho núcleo 2, eu tenho aqui núcleo 3 e eu tenho aqui o núcleo número 4. Do meu objeto direto. Então, as vírgulas estão separando termos de uma enumeração? Não. Eu estou separando os adjuntos adnominais, ou seja, eu estou separando os núcleos dos objetos diretos. Eu estou separando esmolas de donativos, donativos de roupa velha de pão dormindo. Eu não estou enumerando. A enumeração, ela vai surgir depois do sinal de 2 pontos. A polícia apreendeu 2 pontos. Armas e drogas. Armas e drogas, aí sim, eu estou fazendo uma explicação, uma enumeração das coisas que eu apreendi.
A Polícia Federal apreendeu. Tá, vou explicar, eu vou enumerar o que eu apreendi aqui, ó. Drogas e armas. Aí eu estou falando de um termo explicativo e enumerativo. Aqui não se fala de termo explicativo e enumerativo. Eu não estou enumerando, eu estou apenas separando os núcleos do meu objeto direto. Portanto, o item está errado. E é uma questão, como eu disse para vocês, que muita gente se equivocou na interpretação dessa questão. Perceba, são os complementos, são os núcleos do objeto direto. Esmolas, donativos, tudo isso é o que eu estou aceitando. O que eu aceito são esmolas. O que eu aceito são donativos. O que eu aceito são roupas. Portanto, as vírgulas separam elementos de mesma função sintática. Não se trata de uma enumeração. Não estou enumerando, por isso o item está errado. Agora, perceba, ser vivo, perceba, regra geral, os candidatos, a gramática normativa estabelece de maneira muito transparente que as vírgulas são usadas para enumerar. Isso pode acontecer. E, regra geral, você usa com essa finalidade. Você percebeu? Você usa com essa finalidade. E aí você é induzido ao erro na questão. Portanto, fique atento para você não se confundir. E venha para a próxima questão, que ela é tão interessante quanto a primeira. Vem para cá. Olha só, questão número 2, nessa sequência de questões que eu separei para você. A questão número 2, pessoal, a questão juntos, ela retrata o seguinte, ó, vou ler para vocês. Considerando os aspectos linguísticos do texto, julgue o item subsequente. A pergunta é, a correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso o período, após 4 anos de trabalho, Turing conseguiu quebrar a enigma ao perceber que as mensagens alemãs criptografadas continham palavras previsíveis, como nomes e títulos dos militares. E aí ele pede para você fazer o quê? Exatamente, eu selecionei essa questão porque muita gente tem dificuldade assim, professor, como é que eu trabalho o processo de reescritura? E eu vou explicar por meio dessa questão que foi cobrado no concurso da BIM 2018, como que você vai fazer na sua prova se cair uma questão de reescritura. Você vai agir da forma como eu explicar para você nessa questão. Vem para cá, olha só. Aí para facilitar, o que eu fiz? Não, olha só, tanto que eu sou Papai Noel para vocês. Eu peguei o texto original e eu reescrevi aqui na frente. Então essa aqui é a reescritura. Reescritura. E aqui é o texto original. Então, o que nós temos? O que eu sugiro que você faça? Na hora que você for responder uma questão de reescritura textual, primeiro, leia o texto original. Não leia a reescritura. Porque se você ler a reescritura, você vai ser induzido ao erro. Então, você tem que pegar o texto original, pegar a caneta, separar os constituintes, os termos da frase, identificar o verbo, identificar o complemento, as relações sintático-semânticas, entendeu bem? Pronto, entendi, professor. Aí você vem para a reescritura analisando parte por parte. Analisando a substituição de conectivos, troca de palavras, deslocamento de termos na frase. Ah, professor, dá um trabalho danado. Dá trabalho sim, meu filho, não tem jeito não. Tem que ser feito dessa forma. Porque senão você fica lendo. Ah, eu acho, aqui não cabe achômetro não. É preto no branco. Vem para cá, deixa eu te explicar, olha só, aqui. Após 4 anos de trabalho, então perceba, ó, no texto original, ele jogou aqui, ó, um adjunto adverbial de tempo deslocado, ou seja, após 4 anos de trabalho, tanto é que ele marcou pela vírgula, é um adjunto adverbial de tempo deslocado. Turing conseguiu, o que ele conseguiu? Olha o verbo aqui, ó, conseguir, verbo transitivo de, o que ele conseguiu? Quebrar, conseguiu quebrar, né, a locução verbal, conseguiu quebrar, aqui ó, uma locução verbal. Locução verbal transitiva direta. O que ele conseguiu quebrar? A enigma. Então, a enigma é a coisa que ele quebra, o objeto direto. Está aqui, ó. E ele fez isso em que momento da vida dele? Ele conseguiu isso, quebrar a enigma, certo? O que ele
Em que momento ele fez isso da vida dele? Ao perceber, olha aqui, deslocamento pelas vírgulas, ao perceber que as mensagens alemãs criptografadas continham palavras previsíveis. Perceba que ele coloca essa oração o quê? Deslocada. Ou seja, no momento em que ele conseguiu quebrar o enigma, ele fez isso ao perceber que as mensagens alemãs criptografadas continham palavras previsíveis. Então perceba que uma relação está relacionada à outra, como nomes e títulos dos militares. Certo? Aí, vamos para a reescritura. Turing conseguiu quebrar. O que ele conseguiu quebrar? A enigma. Ok, até que está igualzinho, tá vendo? Está igualzinho. Quando? Depois de 4 anos de trabalho. Ok, é a mesma relação citar. Após 4 anos de trabalho, depois de 4 anos de trabalho, até então tudo bem. Aí vem para essa parte aqui. Quando notou, então presta atenção, ao perceber que as mensagens alemãs criptografadas continham palavras. Quando notou, ao perceber, ele substituiu perceber por notou. Ok, mesma relação semântica. Ao perceber, quando notou. É a mesma estrutura. Que as mensagens alemãs criptografadas continham. Que haviam nas mensagens alemãs que haviam. Aí ele colocou haviam aqui. Nas mensagens alemãs criptografadas, ele colocou entre vírgulas. Ok, o grande problema está aqui. Que havia o quê? Haviam mensagens, aqui, ó, haviam mensagens alemãs criptografadas. Haviam nas mensagens alemãs criptografadas. Opa, não serviu. Espera aí, volta aqui só um segundinho. Vamos apagar essa parte aqui, ó. Vamos apagar essa parte aqui só um segundinho. Espera aí, vamos apagar essa parte aqui. Porque não é esse o objeto direto. Deixa eu apagar aqui, só um segundinho. Apaga isso aqui, vem para cá, ó. Havia, e o que havia, professor? Palavras, aqui ó, bem aqui na frente, ó. Havia palavras, e havia palavras onde? Nas mensagens alemãs criptografadas, ok, entre vírgulas, deixa aí, mas esse aqui é o grande problema da questão, ser vivo. Havia, e o que havia? Havia palavras. Opa, nos deparamos com um grande problema, gente. Qual é o grande problema? Quando eu falo aqui, ó, vamos pegar essa parte aqui, ó, haviam palavras, vamos revisar essa estrutura. Quando eu digo assim, ó, haviam palavras, ok? Então, vamos lá. Gente, aqui nós temos aquele assunto que sempre cai em prova e que pode cair na sua prova. Para você poder gabaritar uma prova de língua portuguesa, você tem que ir para a prova estando ciente de que o verbo haver, na acepção de existir, é um verbo impessoal. Sendo um verbo impessoal, o verbo não apresenta sujeito. Olha o nome, verbo impessoal não apresenta sujeito. E por não ter sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Se fica na terceira pessoa do singular, já está errado isso aqui. Então vamos analisar com calma essa sentença. Faz comigo aí no seu material, por gentileza. Vem. Haver, verbo impessoal. Se é um verbo impessoal, significa dizer que é um verbo que não tem sujeito. E por não ter sujeito, o verbo sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Ok? Palavras é o complemento do verbo, é só o nosso objeto direto. Portanto, o correto é falarmos havia palavras. Havia palavras. Portanto, volta aqui e corrige. Havia palavras previsíveis, tais como 2 pontos. Aí aqui na frente eu vou enumerar os 2 pontos, vou explicar quem são esses tais como 2 pontos. Tem que ser 2 pontos. Nomes e títulos dos militares. Então, o problema dessa sentença, dessa reescritura, residia principalmente no uso do verbo impessoal, haver, no sentido de existir, tem que estar no singular, e na expressão tais como 2 pontos, que aí você vai fazer uma explicação do que você disse. Portanto, muito cuidado, porque questões que envolvem reescritura textual exige de você essa postura. Você precisa se ler o texto original, essa é a forma para você não errar. Você precisa ler o texto original, aí você separa os constituintes, acha o verbo, acha o complemento, acha o sujeito, desloca os termos de lugar, identifica a informação que está sendo passada, aí você vem para a reescritura. No processo de reescritura, você vem identificando exatamente o que foi substituído. Ah, trocar essa palavra por essa palavra.
Aí você analisa. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, lendo de uma vez só, não, porque senão você vai confundir. Ah, aqui colocaram isso aqui. Mudou esse termo, pôs lá na frente. Pegou daqui e pôs para cá. Mudou o verbo. E aí você mudou as conjunções. Mudou a voz ativa para a voz passiva analítica. Tem que analisar ponto por ponto separadamente. Tá bom? Às vezes o erro pode estar no acento, o erro pode estar na concordância do verbo, na regência, na crase. Como eu gosto de frisar, numa questão que envolve reescritura textual, você tem que tem que ter conhecimento de todos os assuntos. Tá bom? Questão cai na prova da ABIMA, questão muitíssimo importante. Tá bom? Vem comigo, pessoal. Vamos para mais uma questão importante. Vem para cá, vem para cá. Vamos para mais uma questão importante, que é a questão número 3, que diz assim: no começo dos anos 40, vamos ler a primeira pergunta e a gente volta ao texto. Vamos lá. A pergunta diz assim: considerando os aspectos linguísticos do texto, julgue o item subsequente. O termo um aparelho capaz de desvendar os segredos da máquina de criptografia nazista, chamada de Enigma. Muito bem. Introduz uma explicação a respeito do aparelho bomba. Ok. Tal como faz o termo uma máquina eletromagnética, que substituía letras por palavras aleatórias, escolhidas de acordo com uma série de rotores. Então ele está falando para vocês assim, esse termo usado aqui, ó, na linha tal, ele introduz uma explicação. E essa mesma explicação se aplica para esse outro termo também. Então agora vamos voltar ao texto e a gente analisa com calma. Vamos sublinhar primeiro, vamos lá. No começo dos anos 40, os submarinos alemães estavam dizimando os cargueiros dos aliados no Atlântico Norte. O jogo virou apenas em 1943, quando Alan Turing desenvolveu a bomba. O que é a bomba? Vírgula. Estou introduzindo um apoio explicativo. Um aparelho capaz de desvendar os segredos da máquina de criptografia nazista, chamada de Enigma. Isso é o que ele define como o quê? Como bomba. Portanto, nós estamos frente a um termo chamado aposto o quê? Explicativo, que obrigatoriamente ser vivo tem que ser marcado o quê? Pela vírgula. Muito bem. E aí, continuando. A complexidade da enigma. O que é essa enigma? Da mesma forma, uma máquina eletromagnética que substituía letras por palavras aleatórias, escolhidas de acordo com uma série de rotores. Veja o termo que está entre os travessões. Da mesma forma, tem caráter o quê? Explicativo. Então, tanto esse termo colocado aqui, quanto esse aqui, eles têm a função, dentro da estrutura do texto, de explicar aquilo que foi dito. Quando eu estou ministrando aulas de pontuação, eu enfatizo isso para todo mundo. Galera, atenção. As provas, as bancas adoram cobrar pontuação, não há dúvida disso. Vai cair pontuação? Vai, não tem como não cair uma questão de pontuação. E das questões de pontuação, a que sempre cai com maior frequência, e eu trago isso para você de forma muito explícita, nos estudos e pesquisas de gráficos de incidências de questões, é o apoio explicativo. Então você até pode não saber todas as regras, mas não saber identificar o apoio explicativo, aí é dar um tiro no pé. Portanto, gente, preste muita atenção numa construção sintática semelhante a essa. Fica a dica. O aposto é um termo marcado pela vírgula. Você marca pela vírgula. Ou seja, a vírgula é um termo intercalado. Ou ele está entre vírgulas, travessões, ou você tem uma vírgula e no final você tem um ponto final, como ocorreu aqui inclusive. Vírgula explicou ponto. E no caso, no segundo exemplo, travessão explicou travessão. Tá bom, gente? Então fica a dica. Muita atenção, porque esses assuntos são de extrema importância para você gabaritar a sua prova de língua portuguesa. Vou e volto. E no próximo vídeo dessa série de resoluções de questões, a gente vai continuar. Tem muitas coisas que eu separei para vocês, mas muito mesmo. Questões de crase, concordância, regência. Tem muito passar para vocês. Portanto, nos vemos no questões da Banca CESP. Beijo, fiquem com Deus. Forte abraço. Fui!